Amém. Hoje a gente continua uma conversa que a gente iniciou na terça-feira passada. Eu confesso que até a gente deu uma passadinha no domingo por ela também, não foi tão direto, mas também tinha intenção. E hoje a gente continua. E o tema então que eu quero falar com vocês é sobre o silêncio de Deus. Eu coloquei um título na mensagem de hoje: Cuidados com o silêncio de Deus. Cuidados que temos que ter com o silêncio de Deus. Se você for como eu, se você não for diferente de mim, na sua estrutura humana, é complicado quando Deus fica em silêncio. Não é fácil quando a gente encara o silêncio de Deus. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas, elas são até um pouco duras com outros irmãos, quando algum irmão ele está passando por uma dificuldade, e aí daquele jeito, parecendo um irmão sensível tal qual um elefante, ele fala assim para a pessoa: é que você precisa orar mais, você não tem fé, você não tem isso, como se fosse possível a gente medir o nível de espiritualidade de alguém. O erro a gente viu lá na Bíblia Sagrada, quando Deus queria um rei no lugar de Saul, e o Eliabe apareceu todo belo e todo bonito. O profeta Samuel, que Deus salva com ele desde criança, ele olha para o Eliabe e ele fala: olha, esse certamente é o rei. Aí Deus falou para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vê como o homem vê, porque o homem, ele vê o quê? O lado de fora, ele vê a roupa, ele vê a capa, e ele não vê o que está dentro do coração. No domingo passado, por exemplo, eu citei uma frase aqui, na verdade uma história que eu ouvi de um pastor, quando ele fez aquela menção da Madre Teresa de Calcutá, que chegaram para ela e perguntaram assim para ela: o que você faz quando que a senhora ora? O que a senhora fala? Ela disse assim: eu fico em silêncio. Lembra que eu contei essa história? E aí quando perguntaram para ela: e o que Deus fala? Ele fica em silêncio. E eu acabei não explicando, né, qual que é a moral disso, da história. É porque Deus está interessado muito mais no silêncio do nosso coração do que nas palavras que nós falamos. Por isso que quando a gente se silencia diante de Deus, ainda que a gente fale, mas o que a gente fala tem conexão, de uma certa forma que aquilo que eu faço não grite de modo ensurdecedor aquele que está ouvindo eu falar, que ele vai dizer para mim assim: ó, o que você fala é muito alto, eu não consigo, o que você faz é muito alto, fala muito alto, eu não consigo te ouvir. Então, é nessa questão que eu quis dizer. Mas hoje eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Cuidados com o silêncio de Deus. E quando Deus está em silêncio, quando Deus fica em silêncio, pelo menos 3, talvez possa ser que você descubra mais e diga para mim: pastor, tem mais. Mas pelo menos 3 comportamentos podem marcar a vida de uma pessoa que um dia estabeleceu uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Pelo menos 3 comportamentos. E uma notícia para você é que um desses 3 nós estamos inseridos. Pelo menos é o meu modo de interpretar. O primeiro comportamento é que a gente adota uma postura com Deus por meio de uma fé morna e por meio de uma espiritualidade totalmente morna, vazia, sem expressão, sem dedicação, sem disposição para que a gente de fato sirva a Deus de verdade e vá na presença dEle e fale com Ele. É uma espiritualidade morna, devido à frustração que nós temos com Deus em função do silêncio de Deus em relação a gente, as nossas orações, os nossos pedidos. O segundo comportamento, ele é um pouco mais radical. É aquele comportamento que muitos de nós abandonam a Deus completamente. Esquece Deus, deixa Deus de lado, não quer relacionamento com Deus. É aquele filho pródigo, aliás, o irmão do filho pródigo, quando o pai vai falar com ele, ele fala: não quero falar com você. É aquele relacionamento, porque ele passa a culpar a Deus por todos os erros da vida dele. É esse o segundo comportamento. O terceiro comportamento é aquele comportamento que você passa a viver na decepção do silêncio de Deus. Você passa a conviver com a frustração que você tem dentro de você por causa do silêncio de Deus. Mas por incrível que pareça,
A decepção e a frustração não impede você de ter disposição de fé para crer que de algum modo Deus vai fazer alguma coisa para você. Você está decepcionado, você está frustrado, você não conta para ninguém, você não culpa Deus, você não fala mal de ninguém, mas ao mesmo tempo, sem que você perceba, parece que existe uma luzinha no fundo do túnel da sua alma, que grita dentro de você, que você fala, poxa vida, eu tenho certeza que Deus vai agir. Ainda que o modo dele agir não seja o modo que eu esperava. Não seja da maneira que eu escolhi, não seja a forma que eu pensei na minha vida, eu projetei, eu vou pedir para Deus, vai acontecer assim, vai acontecer assado, ainda que não seja assim. Pensando nisso, então, eu penso também, eu chego a uma conclusão, melhor dizendo, que decepcionar-se com o silêncio de Deus, frustrar-se com o silêncio de Deus não é pecado. Não é pecado. O que é pecado é a gente estabelecer com Ele, a partir do silêncio dEle, uma relação de espiritualidade totalmente morna, totalmente distante dEle, totalmente denorex. Para quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, parece, mas não é. Era um comercial de um shampoo que falava denorex, parece, mas não é, né? É essa coisa, você parece ser de Deus, você parece manter uma relação com Deus, você tem cara de espiritual, tem jeito de espiritual, mas é uma espiritualidade muito morna, que você não consegue chegar a acessar a Deus, porque você não quer acessar. E ainda mais quando você se afasta de Deus completamente. Isso é pecado, é um afastamento completo de Deus, totalmente um afastamento total de Deus, e ainda você não só se afasta dele, como você o acusa de falta de amor para com você, de falta de cuidado para com você, de falta de proteção com você, por conta desse descuido de Deus, tal qual na sua cabeça, lógico, tal qual uma criança mimada que não consegue entender o não dos papais, da mãe e do pai. Agora, o que eu vou escolher? Qual o comportamento que eu vou escolher? A escolha não é do pastor, a escolha não é do líder da célula, a escolha não é do líder do grupo das senhoras, do líder dos homens. A escolha não é nem da minha mamãe, nem do meu papai, a escolha é minha, a escolha é nossa. Eu que vou escolher. Qual vai ser, qual a porta que eu vou bater? Qual o comportamento que eu vou adotar na minha vida em função do silêncio de Deus? O que eu vou fazer? Agora, outra coisa que eu quero dizer para você, eu não tenho a intenção, eu não tenho a pretensão aqui nessa noite de dizer a vocês todos aqui, vocês que estão em casa, que é fácil lidar com o silêncio de Deus. Eu comecei a minha fala dizendo que não é. São muitas dúvidas, até porque eu e você, nós somos gente. Nós respiramos, nós cheiramos, se não tomar banho a gente fede. A gente tem toda a característica de ser humano, a gente tem medo, a gente sente angústia, a gente sente insegurança, a gente tem tanta coisa, a gente tem tanto sentimento disso, sentimento daquilo, e parece que essas coisas elas ganham um poder de aceleração maior quando nós nos sentimos sozinhos. E aí a questão que eu sempre falo, a questão do sentimento, eu acho que Deus me esqueceu. Agora, por outro lado, eu também classificaria um outro grupo de pessoas, que são aqueles que não sofrem, não se decepcionam, mas ainda carregam essa fé de acreditar que Deus, de um modo ou de outro, fará alguma coisa. Eu classificaria essas pessoas, que se você chegar para eles e dizer assim para eles, olha, tenha fé, creia em Deus, o silêncio de Deus, Deus está fazendo alguma coisa, ele vai dizer, não, isso é fora de cogitação, eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Para mim, isso que você está dizendo, me ensinando, para mim, isso que você fala é utopia, é sonho, é fantasia, é devaneio. Eu não creio em nada disso. Agora, sabe o que é interessante? Que quando a gente fala assim, a figura que a gente desenha na nossa cabeça, pelo menos é a figura que eu desenho, é daquele cidadão que está do lado de fora, que nós chamamos fora da igreja, fora lá no mundo. Pessoas que não carregam, segundo a nossa classificação, segundo a nossa interpretação, nenhum dom, nenhum jeitinho, nenhuma inclinação para ter um relacionamento de espiritualidade com Deus. Ele não tem vocação. Esses que vão dizer, não, eu não quero nada contigo, mas infelizmente,
Isso acontece com a gente também. Isso acontece comigo e com você, se a gente não tomar cuidado com o silêncio de Deus. Isso acontece, como eu disse na terça-feira passada, e eu dei um nome assim para todos aqueles que transitam pelos corredores da religião. Acontece. Porque o silêncio de Deus, às vezes, na nossa cabeça, ele grita mais alto do que todas as possibilidades de alguma coisa acontecer. Agora, a minha oração é a seguinte: que o Espírito Santo de Deus, ele me ajude a compreender, mas não só hoje, não só temporariamente, mas sempre. Sem altos e baixos, mas se não for tão alto, que seja constante. Que o Espírito Santo de Deus me ajude a entender que o silêncio de Deus, ele não é para o nosso prejuízo. Ele não é para nos machucar. Pelo contrário, o silêncio de Deus sempre é para nos abençoar. Agora, o que é interessante afirmar aqui hoje também, é que isso não é entendido com a razão, com a lógica humana. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, diz assim que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas se discernem de modo espiritual, espiritualmente, então eu não entendo. Eu não consigo. Eu preciso de ter um sopro, o sopro do Espírito Santo na minha vida, na minha alma, na minha consciência, no meu ser. Dê o nome que você quiser para que eu possa me levantar e crer que existe um Deus que está regendo a vida, um Deus que rege o mundo, um Deus que cuida da gente, um Deus que não é simplesmente um Deus que a gente fala sobre Ele, mas não acontece nada e Ele não está vendo nada. Ele está vendo todas as coisas. Inclusive o profeta Isaías fala assim que ele foi encontrado por aqueles que nem procuravam Ele. Ele é o Deus que se deixa encontrar. Agora, primeira lição, primeiro cuidado com o silêncio de Deus que eu e você temos que tomar. O primeiro cuidado que eu e você temos que tomar, da gente, frente ao silêncio de Deus, da gente, eu e você, também não ficar em silêncio com Ele. É o primeiro cuidado que eu e você temos que tomar. Se a gente fosse... eu fico pensando em quantas histórias a gente ouviria se as pessoas resolvessem abrir o coração umas para as outras e contar para a gente, contar para você contar para ele, e a gente fazer um confessionário gigante de amizade, de amor, de estar no mesmo nível, naquela coisa de a gente estar na mesma estrada, todos nós somos imperfeitos, mas se todos nós abríssemos o nosso coração para dizer o seguinte: quantas vezes nós ficamos em silêncio com Deus, e quantas vezes nós nos calamos diante de Deus, e quantas vezes nós deixamos de orar a Deus por conta dos constantes e muitos silêncios dele em relação à nossa oração. E muito embora a gente não diga nada para ninguém, e muito embora a gente se apresente com uma máscara, que nem o Jesus falava lá dos hipócritas, que eram os personagens do teatro que usavam uma máscara, o começo da palavra servia para isso, que a gente usa uma máscara de super espiritual, de super bem, mas no fundo, eu não estou bem coisíssima nenhuma, eu não estou nem falando com Deus. Eu não estou nem falando com Deus. Agora, é lógico que o muito silêncio, ou silêncio constante, é por nossa conta. É por nossa conta. É sempre por nossa conta, nunca pela conta de Deus. É sempre pelo um sentimento errado e uma interpretação equivocada de quem é Deus, a quem eu sirvo. E sabe uma coisa, sem falar nenhuma outra coisa, quando você ora, quando eu oro, quando eu clamo a Deus, quando eu busco a Deus e Deus responde. Olha que interessante, eu clamei a Deus, eu pedi para Deus e Deus respondeu. Só que tem um grande problema, Deus não respondeu do jeito que eu achei que Ele ia responder. A resposta de Deus veio sem aquela carinha que eu achei que fosse. Eu não entendi a resposta de Deus. Eu não percebi a resposta de Deus. Eu preciso estar atento à resposta de Deus. A Laurie Short, no livro que eu estou lendo, que chama O Poder da Oração, em dias de escuridão, ela conta que ela queria ser mãe. Um casal queria ser pais. E orou para Deus engravidá-los. Só que a resposta não veio do jeito que eles queriam. A resposta veio através de uma menininha bonitinha, que talvez estivesse orando fora da idade, já tão fora que nenhum casal queria pegá-la por conta da idade avançada, mas que talvez era uma criança que orasse com o fundo da alma dela, com toda a verdade, para que Deus desse a ela um pai e uma mãe. E aí quando ela teve aquilo um dia na igreja, ela participando de um culto, foi lá o pessoal falar sobre esse processo de adoção, e ela olhou para o marido e falou: talvez essa seja a resposta que Deus está nos dando. E Deus respondeu, mas não do jeito que eles imaginaram. Eles puderam viver uma vida de felicidade com uma menininha.
lindinha, mas que não saiu de dentro deles, mas que foi gerada na alma deles e no coração deles. Agora, o problema é que quando eu não interpreto a resposta de Deus, eu continuo achando que Deus está em silêncio. E se eu continuo achando que Deus está em silêncio, eu corro o risco de me revoltar contra Deus, não aceitar o que Deus está fazendo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu acredito. O silêncio de Deus não é para que você se cale, que você não fale mais nada com Ele. Deus não gostaria que você abandonasse o esconderijo do Altíssimo. Deus não gostaria que você sumisse do esconderijo do Altíssimo. O silêncio de Deus não é para que você não ore mais. Ou o silêncio de Deus, na minha visão, não é nem para que você passe, a partir dos silêncios de Deus, estabelecer uma relação de espiritualidade com Ele fria e desinteressada. Não é para isso. Por conta daquilo que Ele não te atendeu, do jeito que você queria. Não é por isso. Mas pelo contrário, o silêncio de Deus só vem com uma intenção na minha vida e na tua vida: te tratar, te cuidar, te melhorar, te fazer melhor, te abençoar, mostrar a você que você é forte. Ele é o consolador sobre a sua vida. É isso que Deus tem como interesse para você. E outra coisa que a gente precisa crer, que nem eu falei um pouco aqui no domingo, o silêncio de Deus, eu preciso crer nisso, não é para sempre, não é eterno. O silêncio de Deus, ele tem prazo de validade. O silêncio de Deus, ele acaba. O silêncio de Deus, ele termina. Um dia termina, você pode crer nisso em nome do Senhor Jesus. Lembram dos ciclos? Os ciclos da natureza, as estações da natureza. Por que eu creio nisso? Eu creio que Deus às vezes não faz o que eu quero, Ele faz muito maior, uma coisa muito maior. Para isso basta lembrar do texto de Paulo aos Efésios. Eu gosto muito desse texto, capítulo 3, o verso 20, quando Paulo, o apóstolo, escreve assim: aquele, falando de Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus e por todas as gerações. Amém. É isso que a Bíblia diz. A minha oração, mais uma vez a minha oração, é que o Espírito Santo de Deus me ajude a compreender isso de verdade, a aceitar isso. Se Deus fechou uma porta aqui, Ele vai abrir uma outra porta. Se Deus não permitiu acontecer isso na minha vida, Ele vai fazer de uma outra maneira. E ainda que eu não consiga nunca entender por que aquela porta foi fechada lá atrás, eu tenho que acreditar que quem fez o melhor para mim foi o Senhor Deus. E que o Espírito Santo também de Deus nos ajude a jamais nos calarmos quando Deus ficar em silêncio para a gente. A segunda lição do cuidado que a gente tem que tomar com o silêncio de Deus, e a última lição, é que nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender uma coisa, e isso já é um pouco pesado. É pesado, eu sei que é, eu reconheço. Nós temos que procurar em Deus o equilíbrio. Nós temos que entender que vai ser exigido da gente essa compreensão que às vezes no silêncio de Deus existem perdas. Existem perdas. Não é tudo história de série da Netflix. A vida da gente não é uma história fictícia. Ela é uma vida verdadeira. E a Laurie Short, nesse livro que eu falei para vocês, O Poder da Oração em Tempos de Escuridão, ela fala assim que embora o silêncio de Deus, ele tenha nele, no silêncio de Deus, esse caráter de temporalidade, mas quase sempre existe alguma perda. Quase sempre existe alguma perda. E aí você começa a lembrar das perdas que você já teve na tua vida. As perdas que nós já tivemos. E a Laurie diz mais, ela diz assim que para que a gente consiga sobreviver frente ao silêncio, ou frente aos silêncios de Deus, a Laurie diz assim que a gente precisa mergulhar nas nossas experiências para a gente encontrar esperança. Mergulhar nas experiências próprias. Você mergulha na tua, eu mergulho nas minhas experiências, para que a gente encontre esperança. A verdade é que muitas histórias da nossa vida, da minha e da tua vida, elas são marcadas por atos de dor e de esperança.
Quantas lágrimas você derramou? Quantas lágrimas você chorou? Sem que você pudesse pelo menos ouvir, nem que se fosse por um minutinho, a voz de Deus. Sentir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir o sopro de Deus, sentir o hálito de Deus. Você parece que ficou sozinho. Parece que Deus ele cerrou toda a possibilidade e fechou todas as portas para que você não o encontrasse. Parece que Deus se calou por alguma razão. E eu gosto muito do que a Laure ela fala, porque nessa questão de mergulhar nas nossas experiências, eu acredito que ela quis dizer com isso que eu tenho que lembrar do passado. Lembrar de quando Deus me livrou, das histórias de livramentos, das histórias de libertação, das histórias de força, das histórias que Ele veio e mexeu com a gente, e a história que Ele apareceu e disse assim, eu estou com você, você não está sozinho. É isso que ela estava falando. Porque o que é interessante, o que eu acho interessante é que nesse caminho que a gente vai fazendo, e que nem diz o salmista no Salmo 126, levei a semente chorando, agora volto feliz. Nesse caminho que eu vou fazendo, derramando lágrimas pelo caminho, chorando pelo caminho, eu não consigo imaginar que esse caminho está me direcionando lá na frente, para que eu encontre com outro ato da minha própria história, ou da história de alguém, que fará com que eu fique feliz, com que eu me alegre, e com que eu volte a sorrir. A gente não sabe disso. Mas é isso que eu creio. O que a gente precisa crer, eu e você, de todo o nosso coração, que muito embora essa história que eu li já na semana passada e hoje, ela é a história de Davi. É a história do rei Davi. É a história do homem Davi. Do menino Davi, do ser humano Davi. É uma história de fé de Davi, mas é uma história que se repete sempre, porque pode ser a minha história de fé, pode ser a tua história de fé, não do mesmo jeito, não acontecendo o que aconteceu, mas pode ser a nossa história de fé. Sabe por quê? Porque o Deus que tem o controle da história é o Deus do Davi, que é o meu Deus, é o Deus que cuida da gente. A história de Davi pode ser a minha história, e a verdade de fé de Davi pode ser a minha verdade. Agora, para isso acontecer dentro de você e dentro de mim, a gente precisa crer no que a gente canta. A gente precisa crer no que a gente ora. A gente precisa crer no que a gente fala. A gente precisa crer no que a gente lê. A gente precisa crer até no que você fala para alguém a respeito de Deus. A gente precisa crer que quando a gente canta assim, que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, mas não uma canção que você gosta de cantar. Porque é verdade, porque Deus é assim, Ele trabalha. E aí lembra que eu falei domingo também, eu falei assim, a gente tem vontade de falar, Deus, deixa eu ver você trabalhando. Ele até mostra pra gente, eu não citei, eu não lembrei de citar no dia. Ele até mostra, porque nem está na minha mente programado para falar, mas hoje está. Fala, vem aqui, vamos na casa do oleiro. Vamos descer na casa do oleiro. Você vai ver o que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando. Aí eu fui na casa do oleiro, e quando eu vi o oleiro, sabe, o vaso tomando forma, de repente não ficou legal, ele amassa tudo, e aí depois ele começa a dar forma de novo, porque Deus é o Deus que cuida da gente. E eu termino a minha fala, eu termino a minha conversa com vocês hoje, pensando no que Davi disse. Davi, aqui no Salmo que eu li, no verso 3, aliás, eu nem li, né? Falei que li, mas não li, né? Estou ficando velho mesmo, não li. Li a semana passada, peguei vocês. Semana passada é continuação. Mas no verso 3 aqui, o salmista fala assim, ó. Ele deseja compartilhar a história de fé dele. E o desejo dele não só ficou desejo, mas se tornou verdade, ele concretizou. E ele fala assim, Israel, ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Israel, acredite no Senhor, porque o Senhor me socorreu, Ele vai te socorrer. É isso que Deus está falando. E aí pensando nisso, eu estava estudando, e eu pensei assim, caramba, o que é confiança? Como que eu posso tentar explicar confiança para alguma pessoa? Como que eu posso explicar esperança para alguma pessoa? Aí eu vou tentar falar de uma maneira simples, mas confiança e esperança, para mim, é a disposição de crer. Mesmo quando a única conclusão que você tem, e a única certeza que você tem, e a única verdade que clareou a tua mente, é que você não sabe o que Deus está fazendo com você.
Deus não sabe, você não está entendendo o que Deus está fazendo com a tua vida. Mas mesmo assim, você tem coragem de pegar a sua vida e colocar nas mãos dele. Você tem coragem de pegar a sua vida e deixar sob o controle dele. Confiança e esperança é estar certo e convicto, ainda de que de algum modo você não saiba de novo o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus está permitindo na tua vida, você não sabe, até porque quando você olha, a sensação que nós temos, o mergulhar nas sensações, é que Deus está deixando tão longe, a gente está indo tão longe daquilo que nós gostaríamos de alcançar, nós estamos tão longe do nosso objetivo, mas mesmo assim, a gente acaba crendo, isso é confiança e esperança, que Deus é Deus, que Ele nunca deixará de ser Deus, que Ele nunca vai mudar, que Ele sempre será Deus e mais, e que Ele será o Deus da minha vida, o Deus que nunca vai me abandonar, e o Deus que nunca me deixará sem resposta. Ainda que a resposta de Deus ela venha vestida, apresentada de um grande, e eu vou falar uma coisa doida aqui, de grande e um sonoro silêncio. Porque Deus é Deus, que ouve você. Em nome de Jesus eu quero que Deus te abençoe. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você em casa. Querido Silas vai cantar, depois a gente volta para orar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que alegria poder sentir a presença de Deus. Que satisfação viver ao lado dele. Que graça maravilhosa desfrutar desse amor. Amor que me alcançou, amor que ninguém merecia. No meu coração só existe gratidão. No meu coração só existe felicidade. No meu coração só existe paz. Obrigado, Jesus.